Olha que coisa mais linda esse rádio. Olha o tamanho dele. Que pequenininho que ele é. É um palmo de rádio só. Aquilo lá é meu. Era do meu avô, agora é meu. Vou mostrar como que é a eletrônica dele. Olha só a antena desse. Uma antena de quadro. Ao invés de ser aquela antena grande, externa, ela tá aqui, ó. Direta no capacitor de sintonia. Quer dizer, é a antena, é a bobina também. Estou trabalhando nele agora. Como ele é compacto. Aqui. Não tem transformador de entrada, né? Rabo quente também. Tem quase nada nele aqui. E aqui o dono não quer que troque esse papel dele, tá? Quer manter desse jeito. Sintonia. O alto-falante vai ter que recondicionar porque tá... além de você ver que tá muito colado aqui, né? Ele tá rasgando, ele raspa demais. Mas eu queria mostrar mesmo isso. Aqui embaixo, você vê aqui. A bobina do oscilador, ela é sempre mais protegida. Ou é numa caneca, ou é numa... ou é escondido embaixo. Então, ele é mais protegido. E a bobina de antena, que é a própria antena, essa aqui. Que é diferente, né? Não é muito comum de se ver. Começando os trabalhos nesse rádio, que eu não descobri a marca ainda. Capacitor de 32 mais 32 micro, você vê estufado. O diodo está aqui. Ainda não tenho certeza se aqui é realmente o lugar dele. Talvez esteja trocado. Vou conferir ainda. Porque se aqui é o pentodo de saída, eu preciso conferir. Não tenho certeza ainda se essas duas peças não estão invertidas. Parece ser uma 6L6 ou 6K6, mas da família, né? Só que ele é rabo quente. Você vê que a rede elétrica vem direto aqui. Vem direto aqui. Então, retificação direta, filamentos em série. Até pelo tamanho muito compacto dele. Muito interessante a coisa da antena. Essa aqui é a antena e também é a bobina de antena. Você vê que ela está ligada aqui. Provavelmente aqui é o controle de ganho. Parece ser o controle de ganho. E aí olhando por aqui você vê que vai direto para o capacitor de sintonia. Essa aqui é a osciladora misturadora. Uma 25... Não. 2S... Parece ser uma 2SK7. Não tenho certeza ainda. Tá meio escuro aqui, não enxergo direito. Esse aqui é o diodo, com certeza, a fonte. Com certeza, é muito fininho. Essa aqui é a saída. Provavelmente esse aqui tem cara de ser a frequência intermediária. Esse aqui é para ser o pré-amplificador e diodo. Mas eu vou ver ainda, vou tentar identificar essas válvulas aqui para ter certeza. Muito compacto, né? Só ondas médias.
Transformador ainda não sei se está bom. O alto-falante eu sei que está ruim. O alto-falante aqui foi muito coladinho. Está rasgando sozinho. E raspando. Ele vai ter que ser recondicionado. Não sei se eu tenho outro igual esse. Aí eu posso trocar. Coloco um reserva meu aqui igual e fico com esse e recondiciono daí. Mas não tenho certeza se tem um igual aqui. O proprietário pediu para deixar isso aqui do jeito que está. Vou só dar uma melhorada aqui para parar de raspar. De um lado é frequência e do outro lado é comprimento de onda. Frequência ao contrário, né? 550 até 1700. E aí o comprimento de onda segue. Nesse sentido, o comprimento de onda aumenta. No sentido contrário, o comprimento de onda diminui. Tá fora de lugar isso aqui, mas você entendeu, né? Isso aqui talvez era um opcional para outro modelo. Tá fechado aqui, eu acho que aqui iria uma lâmpada, mas com certeza esse aqui não tem porque nunca foi retirado. E vou deixar aqui. Veja como é diferente o tamanho do capacitor de sintonia para a frequência intermediária. Tem uma diferença importante de tamanho aqui. Vou trocar os capacitores, que não tem quase nenhum. Vou conferir se essas válvulas estão no lugar certo. E já dá para testar. Aí já vou ficar sabendo se o transformador tá bom, se o alto-falante fala mesmo. Se falar, vai falar, não vai ser bom, mas fala. Tá? Dá para fazer alguns testes aí, acoplando a antena externa aqui, para tentar melhorar a sintonia dele. Além da exigência de contrapartidas e da oferta de incentivos. Sou um novo tempo. Ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, Outras funções dentro do governo. Eu acho que a conversa deve acontecer essa semana, né? Que já seria grande para a posse do presidente Lula e do... Bom, temos o aparelho funcionando agora, mas está longe de ficar pronto. Veja o que eu tive que fazer. Transformador de saída rompido. Tive que trocar. Transformador original aqui. No meio da bagunça da minha bancada. Agora nas férias vou fazer uma bancada maior, então eu vou ter condições de pôr mais bagunça onde eu já trabalho. E você vê ali no fundo muitas válvulas porque a pessoa que adquiriu esse aparelho teve a infelicidade de alguém ter mexido antes nele e deixado assim numa condição de válvulas muito estranha. Funciona, mas tem algumas coisas diferentes. Bom, a começar por a fonte de alimentação, uma 35Z5 que fica aqui, está rompida. No momento eu aguardo a chegada do meu fornecedor. Essa daqui que iria aqui. Então, para poder testar, eu coloquei um capacitor
funcionando como reatância, a reatância capacitiva se comportando como filamento dela para fechar o circuito, porque ele é um rabo quente, não tem transformador de fonte. E então eu calculei o capacitor para fazer a ligação das válvulas em série dos filamentos e esse diodo se comportando como o retificador, porque a 35Z5 é realmente um retificador de meia onda. O outro porém desse aparelho é que ele veio com válvulas trocadas, válvulas erradas. Veja só, veio com essas duas peças aqui, são duas 50L6. Ela é, digamos assim, é a prima da 6L6, só que para filamento em série. Então ela é de 50 volts, a alimentação aí do filamento. Também as características de eletrodo são um pouquinho diferentes, não é exatamente uma 6L6. Só que estava com duas, uma aqui no lugar da retificadora, já estava errado, e outra aqui no lugar da... Agora eu não lembro se estava no lugar da pré-amplificadora ou da amplificadora de RF. Quer dizer, tinha válvula errada. E além de ter válvula errada, a 12SA7, isso mesmo, 12SA7, que é essa daqui, não estava, não era uma 12SA7 que estava aqui. Como tinha duas 50L6, ou seja, além de ter válvula errada, elas estavam em posições incorretas. No meu estoque, eu não tinha nem a 35Z5, nem a 12SA7. Não tenho elas. Então, como que eu fiz para fazer o teste desse aparelho? Ele não tem lâmpada de dial. O dono do aparelho pediu para colocar. Então, vou acrescentar a lâmpada aqui. O que eu fiz então? Eu peguei um lote de lâmpada, só completando antes, as válvulas 12SA7, a 50L6, a 12SK7, 12SQ7 e a 35Z5 são para ligação de filamento em série de 150 mA. Para poder fazer um teste, enquanto eu aguardo a chegada das duas corretas, eu peguei as válvulas que eu tinha de filamento em 300 mA. E daqui a pouco eu vou explicar num esquema. Vamos ali no computador e eu vou mostrar o que eu fiz. Então, ao invés da 12SA7, eu coloquei a 6SA7 aqui. Ao invés da 12SK7, aqui é a osciladora misturadora, ao invés da 12SK7, eu coloquei a 6SK7, que é a amplificadora de frequência intermediária. Mesma coisa, ao invés de 12SQ7, coloquei a 6SQ7 no detetor e pré-amplificador. Ao invés da 50L6, eu coloquei a 25L6. São todas válvulas, são ligadas, podem ser ligadas em 6 volts. O próprio nome, né? São todas 6 alguma coisa, exceto a 25. Mas elas funcionam em 300 mA. Então, temporariamente, eu mudei o aparelho para 300 mA de filamento e calculei esse capacitor para que a reatância abaixasse a tensão, fizesse o circuito série para 300 mA no que faltava aqui. Então, temporariamente, esse rádio agora é de filamentos em série de 300 mA. Assim que chegar as duas peças que faltam, eu retorno as válvulas 12, retorno a 50L6 e ele volta como foi fabricado a 150 mA. É o caso de trocar todas as válvulas de novo, tirar uma e pôr a outra. E colocar a válvula do retificador. Daqui a pouco eu explico qual que foi a jogada. E o que falta fazer ainda? Preciso mandar recondicionar o alto-falante, que você vê que ele está
muito ressecado, empenado, está raspando. Ele funciona, mas está raspando. Já dei uma pequena ajustadinha de ouvido nas frequências intermediárias. A sintonia dele está fantástica. Aliás, a sintonia é por aqui, antena de quadro. E a antena de quadro é a própria bobina do oscilador de entrada, a bobina de antena. E essa aqui, esse é o capacitor de antena, em paralelo com a bobina de antena. Vai para a misturadora. E aqui é o oscilador. Os trimmers do ajuste fino estão no próprio capacitor. Então, também só um pequeno ajuste aqui. Nem valeu a pena fazer um vídeo, porque foi muito rápido. Só um toquinho aqui já ficou muito pouca coisa. Eu precisei fazer para ficar bom. Você vê os capacitores trocados. Essa é a bobina do oscilador. Uma faixa só. Só ondas médias, então você vê que é uma bobina simples. Então o capacitor aqui, vem por aqui o capacitor o variável, vem por aqui, vem aqui e daqui vai para o oscilador. Preciso trocar esse potenciômetro, não por ele especificamente, mas porque a chave estragou. Ele não funciona mais o liga-desliga, por isso coloquei um jumper temporário aqui para fazer os testes. Preciso comprar esse potenciômetro também, porque eu não tenho desse valor. Troquei um resistor. Vou colocar ainda fusível. E provavelmente, talvez, esse aparelho tenha sido fabricado... Bom, eu vou conferir ainda a questão da tensão de filamento, porque normalmente essa jogada aqui vai ficar perfeito para circuito de 115 volts. E talvez precise de um resistor em série para funcionar no 127 da rede local, ou então, de novo, um capacitor, um circuito reativo. O capacitor tem um comportamento bom. Você vai ver na ligação aqui, o capacitor tem um comportamento bom, que ele atrasa o aquecimento das válvulas. Isso é bom para a vida dos filamentos, o choque térmico é menor. Veja só, acabei de ligar. Ele demora mais tempo para entrar em aquecimento, para que realmente fique vermelho. Tá começando a ficar vermelho agora. Demora... A gente tem uma variação de temperatura um pouco mais suave. Eu gosto disso em aparelhos a válvula, porque nós damos um choque térmico menor nos filamentos. Em aparelhos tão antigos como esse, é bom preservar. Paulo. Acompanhe 5 pessoas da mesma família morreram afogadas no rio Tietê. Então, nesse esquema, nós temos a configuração original dos filamentos. A 35Z5, retificadora, 50L6, saída de potência, 12SQ7, diodo e triodo pré-amplificador, detetor e pré-amplificador. A 12SK7 é a amplificadora de frequência intermediária e a 12SA7 a osciladora e misturadora. Todo esse circuito ligado numa fonte de 127 volts, o que nós temos aqui no Brasil, e teremos uma corrente de 155 mA. O correto seria 150. Por que deu essa pequena diferença? Porque se você somar agora, veja bem, vamos somar todas as tensões de filamento. 35 da retificadora, mais 50 da amplificadora, mais 12, mais 12, mais 12, são 36, dá 121 volts. A rede elétrica brasileira, 127 volts. Uma diferença muito pequena que deu 5 mA a mais, sem problema nenhum.
Não vale o investimento de colocar um resistor ou um capacitor em série com filamento para fazer essa pequena correção. Tanto que, se colocarmos aqui um voltímetro no filamento de 50 volts, nós teremos 51, pouco mais que 51,5. No filamento de 12 volts, nós teremos 13 volts. Na verdade, o filamento é de 12,6. Então subiu de... O correto seria 12,6, está dando 13. 0,4 volt de variação. Bem menos que 10%, que é o que os fabricantes dizem que é tolerável. Essa é a configuração original, então. Para fazer os testes, então, eu retirei a 35Z5, porque ela está queimada, coloquei um capacitor no lugar. Eu tenho uma planilha, vou deixar na descrição aqui do vídeo, onde você encontra a planilha que calcula o capacitor correto para esse caso aqui. E coloquei as válvulas irmãs. Ao invés da 50L6, coloquei a 25L6, metade da tensão. Ao invés da 12SQ7 e as outras, eu coloquei a da família 6 SQ7, SK7. Na verdade, elas são a de 25 volts mesmo, e a 6 é 6,3 volts. Está aqui embaixo indicado. Esse capacitor, a reatância, produziu toda a queda de tensão e limitação de corrente necessário para que isso aqui funcione agora em 300 mA e deu 315 mA. Deu 5% a mais de corrente, totalmente tolerável também. Por quê? Na planilha o cálculo deu 6,6 micro ou 6,3, alguma coisa assim, e eu só tinha um capacitor de 7 micro, capacitor de partida de motor. Ligeiramente maior, não tem problema nenhum também, porque se nós colocarmos o voltímetro aqui da mesma maneira e conferindo a tensão que deveria ser 25 volts, deu 26,2. E onde deveria ser 6,3, deu 6,6 também. Então, totalmente tranquilo, não merece nenhum ajuste. Se esse circuito, se esse rádio, se o cliente pedisse para que alterasse para essas características, com essas válvulas, seria, portanto, totalmente possível. Peças com tensão menor e corrente maior, sempre filamento, seria totalmente possível a colocação do capacitor e aí o acréscimo de um diodo de estado sólido no lugar do retificador da 35Z5. Não temos uma similar da 35Z5, teria que ser metade da tensão para ser 300 mA, 35 dividido por 2, nós teríamos ali 17 volts e meio. Seria possível, tanto que o rádio está funcionando, deixar o circuito dessa maneira como eu mostrei em funcionamento aqui. Se você quiser conhecer a planilha, é essa daqui, muito simples, onde eu mostro as equações utilizadas. Então está aqui a tensão do capacitor. Como é um circuito reativo, eu tenho que somar vetores, por isso tem a raiz quadrada da subtração dos quadrados, é teorema de Pitágoras. Reatância capacitiva, o valor do capacitor, que deve considerar a frequência da rede elétrica, e a tensão de isolação mínima do capacitor. Então, para esse caso, o que eu considerei? Eu tenho
a soma dessas tensões, quantos volts eu preciso? 25 mais 6,3 mais 6,3 mais 6,3 dá 43,9 volts. 43,9. Essa é a tensão da carga, da soma de todas as cargas. E a rede, 127. Então eu coloco aqui: tensão da rede, 127 volts. Tensão da carga, 43,9. Corrente da carga. Essas válvulas são todas de filamento de 300 mA. Então eu coloco 0,3 ampere. A frequência da rede, 60 Hz mesmo. Como é um sistema vetorial, a tensão do capacitor aparentemente fica muito alta, aparentemente é diferente. Se eu somar 127 da rede mais 119 do capacitor, não sobra muito para os filamentos. Mas a verdade é que é uma soma vetorial. Então isso está correto, tem 119 volts no capacitor. A reatância capacitiva então será nesse valor, e o valor ideal perfeito, o valor de cálculo do capacitor seria 6,6 microfarad, com uma tensão de isolação de 252 volts, uma tensão de segurança. Como eu usei capacitor para a partida de motor que suporta 220 volts RMS, essa tensão de pico tranquila para aquele capacitor. Porque se ele suporta 220 RMS vezes a raiz quadrada de 2, dá 311 volts de pico. E aqui é necessário 252, tenho aí mais que 50 volts ainda de sobra de segurança do capacitor, acima da segurança de 50%. Eu faço esses cálculos também quando o aparelho nasceu para o mercado norte-americano de 115 volts e vem para o Brasil a 127 volts. Aí eu meço a corrente em 115 e o cálculo me dá um capacitor em série para colocar escondido dentro do rádio para que ele funcione corretamente no 127. Não que seja uma grande diferença, 115 para 127, mas é um pequeno exagero que a gente pode evitar, principalmente com os filamentos mais idosos das nossas válvulas antigas. Por exemplo, eu faria isso aqui: tensão da rede 127, tensão da carga aí é o rádio inteiro 115 volts. Vamos fazer de conta que esse rádio consome 0,8 ampere circuito todo. Eu medi, então eu teria que colocar um capacitor de 39 microfarad em série com o equipamento. Posso instalar esse capacitor fora, fazer um circuito, uma tomada especial fora do rádio. Capacitor de 40 micro existe para vender, capacitor de motor é ótimo, perfeito para esses casos. Ou então esconder dentro do circuito do rádio, esconder dentro do próprio aparelho. Assim ele pode ser colocado em qualquer tomada sem levar nenhum dispositivo a mais junto com ele. Eu particularmente gosto da reatância capacitiva ao invés de um resistor, porque o capacitor é menor do que o resistor necessário. E o resistor necessário vai esquentar, enquanto o capacitor não. Se nós fizermos o cálculo aqui, podemos fazer o cálculo, levando esse exemplo aqui. Eu teria que derrubar de 127 para 115. Então 127 menos 115 vai dar 12 volts. Eu tenho que provocar uma queda de 12 volts. 12 volts dividido por 0,8 ampere daria um resistor de 15 ohms. Ótimo, um resistor de 15 ohms. Porém, 15 ohms, mas qual potência? 12 volts vezes 0,8
ampere, o resistor vai dissipar 9,6 watts. Então não dá para colocar um resistor de 10 watts. Tem que colocar de pelo menos 15. E eu colocaria de 20 watts. Eu costumo sempre dobrar a potência do resistor. Porque assim o resistor é de 20 watts e dissipa praticamente 10. O resistor está na metade. E acredita em mim, ele vai esquentar muito. Incrivelmente ele vai esquentar. Então ele tem que ser montado de alguma maneira que não encoste na madeira para não provocar um incêndio. Tem que pensar na refrigeração desse circuito, porque ele vai esquentar monstruosamente. Enquanto que se eu colocar um capacitor de 40 micro, ele é relativamente grande, é razoavelmente grande, mas não esquenta. Qualquer cantinho que dê para encostar esse capacitor, ele fica ali, não provoca nenhum aquecimento. Essa é uma vantagem do capacitor. Quanto ao funcionamento, recepção, não muda nada. Funciona do mesmo jeito. Se tiver algum defeito, o defeito vai continuar, porque o capacitor não vai nem melhorar, nem piorar a condição de funcionamento se ele estiver em série com o rádio. Para você encontrar essa planilha, explicação completa, você pode vir aqui na minha página bratfish.com.br, desce aqui e procure por fonte de alimentação sem transformador. Aqui no meio, lá embaixo, nos circuitos. Ou fonte simples não isolada. Clica aqui. Aí vem toda a ideia do funcionamento, inclusive para outras aplicações. Inclusive, se você conhece elétrica industrial, os circuitos de comando elétrico, por exemplo, temporizador, relé de falta de fase, esses dispositivos elétricos de potência que trabalham em 127, 110, 220, tensão alternada, geralmente tem uma fonte desse tipo, uma fonte não isolada, para economizar um transformador mesmo, para que o circuito fique menor. Então tem todo o descritivo de cálculo, como é que funciona, como é feito o cálculo aqui. E aí você vem aqui, ó, planilha para calcular. Você vem aqui, clica aqui nela, uma planilha Excel, e pode brincar com os números. O caminho é simples. De qualquer maneira, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para ficar até mais fácil. Então, por enquanto é isso desse rádio. Teremos mais vídeos porque eu estou no aguardo da chegada da retificadora e da misturadora corretas. Vou trocar as outras peças que eu tomei emprestado do meu estoque, voltar às válvulas originais dele. Você viu que ele já sintoniza, funciona bem. O fato de trocar as válvulas pode alterar ligeiramente alguma capacitância, principalmente nessas duas aqui, na osciladora e na frequência intermediária. Então pode ser necessário algum pequeno, minúsculo retoque na condição dos transformadores de FI e da bobina de antena. Se tiver que ajustar é alguma coisa muito pequena, porque as válvulas são não exatamente iguais, porque não existem dois iguais, mas elas são muito parecidas. As capacitâncias internas vão mudar muito pouco, se é que vai mudar alguma coisa que torne necessário um pequeno ajuste no aparelho. Se tiver que ajustar, eu vou avisar quando sair o próximo vídeo dele, tá? Não falei a marca porque não tem marca, não encontrei nada. Eu encontrei um indicativo, como se fosse um carimbo no chassi dele, que é de alumínio, que parece ter sido uma cantoneira U cortada. Dá a impressão de ser assim uma montagem mais
manual, uma montagem mais, de repente, amadora, ou de uma empresa pequena da época. Dá a impressão que foi nesse sentido, porque o corte não parece ter sido feito no chassi com máquina de corte seriado, uma serra profissional. Parece que foi cortado à mão. Dá essa impressão. De qualquer maneira, sintonia muito boa. O aparelho funciona lindamente com aquela antena de quadro. A desvantagem da antena de quadro, se é que é uma desvantagem, uma característica dela, é que talvez na hora de sintonizar uma ou outra emissora tem que movimentar o rádio para fazer o alinhamento dele com a antena do transmissor, mais ou menos como os rádios a pilha de antena de ferrite, mais ou menos da mesma maneira. Tem sempre uma posição que a sintonia é melhor, que ele fala mais alto. Um circuito que eu achei na internet que seria assim muito parecido com esse aparelho seria esse. Faixa única, não tem seletor. A antena de quadro é a própria antena, bobina de antena. Essa é a bobina do oscilador. O próprio capacitor variável tem o trimmer embutido para o ajuste fino. Retificação direta da rede, filamentos todos em série. Basicamente é esse circuito aí. Inclusive usei a mesma quantidade de capacitores, 40 mais 40, 40 micro aqui, 40 micro aqui. Esse resistor aqui não é de 1K, é 2K2 lá no aparelho, mas do resto é praticamente a mesma coisa. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Os recadinhos finais. Sempre que eu falo um recado final, o pessoal vai lá e olha. Então é bom repetir. Nós temos um canal secundário, o canal de cortes. Dá uma olhada agora, no fim do vídeo aparece lá o link para você procurar o canal de cortes, onde tem assuntos bem curtinhos, vídeos aí em torno de 5 minutos, bem curtinhos, muito mais curto que esse. Temos os nossos cursos de rádio a válvula, temos o curso de eletrônica a válvula, já está no forno mais 2 cursos aí que eu estou trabalhando com fornecedor, e a gente está aí arredondando as ideias, os materiais para mais 2 cursos. Se você considera que eu mereço um apoio, aqui embaixo também na descrição tem os meios de você apoiar o canal pelo Apoia-se, sendo membro do canal, clicando aqui no tornar-se membro. Tem o Pix, ou tem simplesmente você clicando no joinha aí, que já ajuda a gente bastante. Já passamos dos 16 mil inscritos. E é isso aí. Um grande abraço. Para quem assiste esse vídeo ainda em 2022, a esperança aí de um ano de 2023 ótimo, bom, melhor que 2022. Fica aí a nossa torcida da minha família para a sua família. E até a próxima. Nein. Das sind nur 4 Stunden. Ja, aber weißt du, das ist... Nein, ich bin nicht mehr daheim. Ich bin schon... Ja. Dann machst du das wieder. Ja, genau, du brauchst bitte. Nein, aber ich will so fliegen lohnt sich gar nicht. Aber ja, die Zeit, wo du langfristig ist das Ding. Ja, im hintersten der Boot. Ich schaffe es sogar dort mitzulaufen. Die eine ist halt nicht genau der Rennen. Nein, das ist doch was. Ich habe nicht gewusst, dass du das nicht. Ich bin im Fleiß gelaufen und das ist du läufst schon 3-mal mit dabei. Was suchst du etwas Grosses in der Stadt? Ich nehme dich mit, okay. Was hast du gemacht? Wie alt bist du? 20. Ja, aber was weiß ich? Ja.
Aber das gehört halt auch einfach zum Leben. Das sind nicht alle Gefühle hören, ja. Ich habe gesagt, das ist vertrauenswürdig. Ja, aber du kannst nicht sagen, du musst auf dein Gefühl hören. All die, denen, die etwas passiert haben, wahrscheinlich auch nicht denken. Das ist ja nicht ganz nein, aber vielleicht ich glaube, es hat ab und zu so ein mulmiges Gefühl gehabt, aber ich habe nicht das los. Ja, aber weißt du, ich meine, du hast gelernt, das ist nicht Sport, das ist ich meine. Aus dieser Lektion zu lernen, oder? Aber vielleicht haben wir auch noch nein, ja. Wie sicher nicht mehr. Ja, wir sind zum Beispiel auch ja letzte Woche als Kollegentrainer von Marcel. Dem sein Kollege hat ein Stück Land im Naturschutzgebiet. Ja, eben dort. Und dann haben sie gesagt, sie hat jetzt eine Woche eine Frau ganz allein dort gesehen. Okay. Und ich bewundere das, ich kenne das nicht. Weißt du, wenn ich einfach so nachher sagt, so, sie, wo mir Begriff ist zu dem,